Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu irmão, minha irmã, graça e paz. Hoje, domingo, 22º domingo do tempo comum, dia 31 de agosto. O mês está se encerrando. Amanhã já será dia 1º de setembro. Iniciaremos o mês da Bíblia. E é uma alegria estarmos juntos nesse domingo, celebrando o dia do Senhor, celebrando também a graça de podermos receber Jesus na Eucaristia, de sermos um com Ele, de sermos família de Deus. Convido você para que juntos nós tomemos a palavra de Deus que está em Lucas, no capítulo 14, versículo 1 e versículos de 7 a 14. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus entrou num sábado em casa de um fariseu notável para uma refeição. Eles o observaram. Observando também como os convivas escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhes a seguinte parábola: quando fores convidado às bodas, não te sentes no primeiro lugar, pois pode ser que seja convidada outra pessoa mais de consideração do que tu, e vindo o que te convidou, te diga: cede o lugar a este. Terias então a confusão de dever ocupar o último lugar. Mas quando fores convidados, vai tomar o último lugar, para que quando vier o que te convidou, te diga: amigo, passa mais para cima. Então serás honrado na presença de todos os convivas. Porque todo aquele que se exaltar será humilhado, e todo aquele que se humilhar será exaltado. Dizia igualmente ao que tinha convidado: quando deres alguma ceia, não convides os teus amigos, nem teus irmãos, nem os parentes, nem os vizinhos ricos, porque, por sua vez, eles te convidarão e assim te retribuirão. Mas quando deres uma ceia, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos. Serás feliz, porque eles não têm com que te retribuir, mas ser-te-á retribuído na ressurreição dos justos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amado irmão, amada irmã, o Evangelho nos chama a uma reflexão sobre a humildade. E aqui Jesus aparenta estar dando uma aula de boas maneiras, como se deve comportar numa festa, num jantar, numa festa de casamento, né? Na verdade, está, no fundo, expressando a lógica de que não considera os primeiros como melhores. E, na verdade, um grande apelo de Deus para a humanidade. Aqui, Jesus, então, ele vem falar sobre o cuidado que nós temos que ter para nós não querermos ser mais do que nós somos, né? Nos colocar no lugar que nós não fomos chamados a estar. Veja que Jesus ficou aqui observando os convidados que estavam, todos queriam ocupar os primeiros lugares. Então, Jesus conta isso para eles, faz essa comparação para eles, para que eles prestem atenção, para que eles fiquem atentos com o seguinte: não queiram ocupar os primeiros lugares, pois quando chegar aquele que te convidou, ele pode dizer para você: olha, esse lugar aqui está reservado para outra pessoa, então faz favor, desce mais um pouco, né? Vai mais para trás, porque aqui já tem dono esse lugar. E aí Jesus fala que essa pessoa poderia ficar confusa, perturbada, traumatizada com essas coisas.
Mas pelo contrário, ele fala, procura ocupar os últimos lugares. Pois assim o dono da festa que ele te convidou, ele vai chegar para você e vai falar, vem mais para cima um pouco, vem mais para perto, aqui tem um lugar reservado para você, né? Isso acontece muito também nos dias de hoje, irmãos. Todo mundo, quando chega numa festa, que é convidado, aí a pessoa quer sempre ocupar o melhor lugar, quer estar perto de quem convidou, quer estar lá, como se diz, na galera do gargarejo lá, né? Só aparecendo e etc e tal. E Jesus então fala também, olha, vocês que convidam vocês que têm os seus convidados aí, cuidem para que vocês não se preocupem somente em convidar aqueles que vocês conhecem, aqueles que podem te retribuir, os seus parentes, seus amigos, mas convide os outros que estão precisando de ser alimentados. Porque esses que você convida, eles vão te convidar também para você ir na festa deles. Mas convida os aleijados, os pobres, convida os mendigos, convida aqueles que estão nas ruas para se alimentarem, porque eles não terão como retribuir. Mas o Pai do céu é que irá retribuir a vocês. Então, meu amado irmão, é o chamado para a humildade. Humildade, ela vem do latim humus. O que é o humus? O humus é a camada fertilizante, né, da terra, do solo. Essa camada onde há essa possibilidade grande de fertilização, de crescimento, de plantas viçosas, plantas bonitas, que é formado por folhas secas que caem das árvores, é formada pelos galhos secos que caem das árvores, que vão ali se deteriorando, vão se misturando com a terra e vão formando então aquela camada aonde podemos dizer que é propícia para o plantio. Amado irmão, nós muitas vezes nós não permitimos que a humildade aconteça na nossa vida porque nós estamos presos à nossa arrogância, estamos presos à nossa prepotência, ao nosso orgulho e não deixamos cair por terra essas coisas para que se faça esterco, como se diz, para poder dar fertilização ou fertilidade na vida daqueles que estão à nossa volta. É preciso então, amado irmão, amada irmã, nos fazermos humildes. É preciso então nos fazermos humus para que a graça possa acontecer no nosso meio, na vida daqueles que estão junto de nós. Deixarmos cair, como eu disse, a nossa arrogância, a prepotência, o nosso orgulho, todas essas coisas que muitas vezes nos afastam de Deus, nos afastam dos irmãos. A gente vê que acontece muito nós guardarmos no nosso coração o rancor, muitas vezes guardarmos até o ódio, né? E isso cai na terra como se fosse pedra. E a pedra, ela não fertiliza. Mas quando deixamos cair as folhas, né, que fazem parte de nós, deixarmos cair os galhos que fazem parte de nós, mas que não estão dando mais frutos, deixamos cair por terra, isso faz fertilizar, faz fertilidade, faz crescimento. Então, atentos, fiquemos para que não sejamos pedras de tropeço para ninguém, mas sejamos camada fértil para o crescimento das pessoas que estão à nossa volta. Hoje, no mês das vocações ainda, celebra-se o dia do catequista. Quantos são os catequistas? Todos aqueles que são pais devem ser catequistas, né? Aqueles que são líderes das comunidades, aqueles que são coordenadores de equipes, todos esses são catequistas. Mas especialmente aqueles que se põem a serviço, né, do ministério da catequese nas nossas comunidades. Aqueles que tiram um tempo para saírem de suas casas, para transmitir aquilo que conhecem, aquilo que experimentam, sim, porque isso que é o mais importante, transmitir e transferir para aqueles que estão sob a nossa
sobre a nossa responsabilidade para catequizá-los com os nossos exemplos. Não adianta eu saber as coisas e não vivê-las. Não adianta eu saber as coisas, ensinar certo, mas não vivê-las no dia a dia, não testemunhá-las no dia a dia. É isso que nós precisamos. Transmitir aquilo que nós somos, transmitir aquilo que nós fazemos, que está coadunado com a vontade do nosso Senhor, que está coadunado com a doutrina da nossa igreja, porque nós vamos ensinar para os nossos catequizandos, vamos ensinar para os nossos filhos aquilo que a igreja nos ensina, não aquilo que eu acho, aquilo que eu penso. Eu não vou ensinar as minhas ideologias, mas vou ensinar o Evangelho do Senhor. Vou ensinar aquilo que Jesus é, aquilo que Jesus falou, aquilo que Jesus manda fazer. É isso que nós precisamos e vamos ensinar. Então pedimos ao Senhor que Ele derrame sobre nós o Seu Espírito Santo. Peçamos ao Senhor que Ele infunda em nós os dons para que nós possamos transmiti-los. Peçamos ao Senhor para que Ele derrame graça em profusão, para que nós tenhamos coragem, intrepidez, sabedoria, sobretudo a humildade para acolhermos a dificuldade dos outros e fazê-los crescer sob esta camada que eu disse, da nossa vida, essa camada do humus que cai de nós, deixar cair tudo aquilo que já está seco em nós, tudo aquilo que já deu fruto, tudo aquilo que não deu também, mas que está ocupando espaço em nossa vida, para que o irmão seja edificado, seja catequizado. Deus abençoe você. Continue colocando-se à disposição, sempre cheia do Espírito Santo. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? A alegria do Senhor seja sempre a nossa força. Sorria, Jesus te ama. Salve Maria, viva Cristo Rei e viva você, catequista, pelo exemplo que você tem dado na sua comunidade. Fique em paz, bom domingo, boa missa, boa reflexão da palavra.